Olá a todos meus queridos amigos e amigas, como sempre, assíduos no canal Kung Fu em Foco. E como sempre estou na expectativa, trazendo convidados de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. E hoje nós vamos trazer um toque de suavidade, assim, porque nós já estamos cansados dos homens aqui nesse programa. É muito homem nessa tela, mas tem sempre aquele toque feminino em tudo que é feito. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que ela lidera uma grande bandeira do Kung Fu no Brasil, não é isso, Bruno? É isso aí, para colocar fogo nesse programa com esses cabelos ruivos. Recebemos hoje aqui a Shifu Rosânia Porto, que é formada no estilo Garça Branca e Hungar pelo grão-mestre Tio Tilin e presidente da Liga Brasileira de Kung Fu. Shifu Rosânia, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada. Já de antemão, quero dizer que é uma honra participar aqui do programa, do canal Kung Fu em Foco, aí com esses três ícones aqui do Kung Fu, que está fazendo aí um grande trabalho, levando maior conhecimento sobre professores, sobre mestres, sobre o Kung Fu de modo geral, para o Brasil e que está para o mundo, né? Porque estamos no YouTube, estamos no mundo inteiro. Então, eu quero agradecer muito a vocês três aí pelo convite. Eu fiquei realmente lisonjeada, porque vocês já conversaram aí com grandes nomes, né, do Kung Fu nacional. Então, para mim, assim, é muito gratificante e me sinto muito honrada com o convite. Muito obrigada. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu iniciando a grande honra de começar a rodada de perguntas. Shifu, você hoje lidera uma das maiores instituições do Kung Fu nacional. Eu queria que você contasse ao pessoal um pouquinho dessa experiência e dessas realizações pós-pandemia. Como é que está sendo o trabalho? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, assim, a pandemia, ela veio arrasando com tudo, né? Não só assim com o Kung Fu, as academias de modo geral, algumas academias acabaram fechando as portas, aí, porque realmente a grande maioria das pessoas, dos professores e mestres, não tem prédio próprio, né? Não tem um espaço próprio e tem que pagar aluguel e tem todos os custos embutidos nisso, né? Não é só aluguel quando você tem um espaço para manter. Então, com a pandemia, tivemos que parar, assim como as academias, nós tivemos que parar as atividades presenciais, tivemos que parar a realização de campeonatos, que é o carro-chefe da liga, né, vamos dizer assim, os cursos, enfim, todas as nossas atividades elas foram interrompidas, né, desde o período aí em que começou a pandemia, e assim muitas academias também, né. E nós estamos agora retomando aí com a chegada da vacina e como já tem um grande número de pessoas vacinadas, e a gente pode ver isso nas pesquisas, demonstram que a vacina ela realmente tem funcionado, e isso nos dá mais segurança para retomar as atividades presenciais. Inclusive, se você me permite, esse ano, no início do ano, nós havíamos nos planejado para organizarmos, ao menos, o evento internacional, porque nós realizamos anualmente 3 eventos. O Campeonato Paulista, que, como o próprio nome indica, acontece somente no estado de São Paulo. O Campeonato Brasileiro, que aí envolve todos os estados do país. E a gente realiza também a Copa Brasil Internacional de Kung Fu, que é o evento assim mais grandioso que a gente tem, que a gente traz pessoas atletas de outros países, mestres, enfim, tem uma interação maior aí com o pessoal que participa, que acredito que seja um dos maiores eventos internacionais que está sendo realizado no Brasil na atualidade, né? Então, a gente havia planejado realizar esse evento agora em novembro, né, no próximo mês. Mas
por que nós decidimos não realizar. Estamos atualmente na cidade de Americana, aqui no interior de São Paulo, próximo à região de Campinas, e aqui, porque a gente planeja, organiza tudo com bastante antecedência, porque quem trabalha com eventos sabe que a gente precisa de um tempo para organizar tudo, para ginásio, né? Para você agendar ginásio e toda a infraestrutura que vem junto com um evento de competição como é esse que a gente realiza. Então, e também por causa da pandemia, que ainda não estava muito controlada, a gente acabou decidindo não realizar esse evento, mais para preservar mesmo, não só os atletas, mas também toda a equipe que trabalha com a gente, né? Então, esse ano nós decidimos não realizar mesmo esse último evento que a gente estava se planejando para fazer, e já nos planejando nesse momento para realizar todo o circuito do próximo ano, a partir aí que começa a partir de maio, né? Nosso primeiro evento, que é o Campeonato Paulista. Então, essa pandemia ela trouxe grandes lições para a gente, porque nos ensina que a gente precisa, de certa maneira, mudar, que é algo que vocês estão fazendo agora, que é levar o Kung Fu para as pessoas de uma outra maneira. Algumas organizações acabaram, inclusive, realizando eventos online, né? Essa maneira não é uma maneira que a gente gosta mesmo ali do contato com as pessoas, e enfim. E, então, a gente achou por bem também não realizar eventos online e nos preparar melhor, não só em termos de estrutura mesmo, porque dentro dessa pandemia mesmo, já estando bem controlado, a gente precisa estar organizado aí com uma estrutura que nos possibilite oferecer uma segurança para os atletas que irão participar dos eventos, né? E também para o pessoal que participa da organização, né? Então, acredito que no próximo ano a gente consiga retomar as atividades aí, contando com o apoio de todo o pessoal aí que sempre nos apoiou, que sempre participou dos nossos eventos, atletas, professores, mestres. É isso. É um belo trabalho. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns internacionais, né? Inclusive, ter a minha equipe do Dragão percussionado pelo grão-mestre Xilin, né? Então, assim, é uma experiência assim que eu vou levar por muito tempo, né? E ainda explorando esse lado da liga, né? Como foi que a pequenina Rosânia partiu lá do tatame de Kung Fu e chegou à presidência da liga? Então, a Liga, como vocês já conversaram com o Chifu Paulo, né? Tem uma entrevista que foi feita com ele, vocês tiveram um bate-papo bem interessante. Ele contou como foi o nascimento da Liga, né? Que na época era uma entidade de artes marciais, de esporte de contato, e foi oferecida, vamos dizer assim, como presente pelo mestre de Taekwondo, o Yoji Kim, que passou a liga para ele, e depois a gente acabou transformando essa liga em Liga Nacional somente de Kung Fu, até porque era o nosso campo de domínio, né? A gente não... para você oferecer algo melhor, então a gente acabou reduzindo esse espaço de trabalho, né? Somente para o Kung Fu, para a arte marcial chinesa de modo geral, que é onde a gente sempre esteve. Então, eu sempre estive na Liga desde que ela nasceu, né? Desde que ela foi trazida. Nasceu assim, enquanto Liga Nacional de Kung Fu, né? Então, eu estive lá no começo como secretária da Liga, trabalhei bastante nesse período enquanto secretária, para a gente implantar, ou, na verdade, não implantar, mas para a gente conseguir que os atletas da Liga tivessem acesso ao programa que, na época, tinha o Ministério do Esporte, ao programa Bolsa Atleta, que era um programa super interessante, que
ajudava bastante os atletas para trazê-los para as competições, porque eles recebiam um valor X mensal, e aí com esses valores eles podiam custear todos os gastos aí que ele teria, não só com o evento, mas poderia também melhorar a alimentação, enfim. E aí a gente conseguiu colocar a liga no Ministério do Esporte, na época, e então nós conseguimos que foram muitos atletas, né, tivessem acesso à Bolsa Atleta, e atletas do Brasil inteiro, né, inclusive do Paraná, do Piauí, do norte a sul, aí de norte a sul, a gente tinha atletas participando. E depois surgiu a necessidade de termos uma liga também no estado de São Paulo, porque em primeiro momento era somente a Liga Nacional, e aí foram surgindo as ligas estaduais, porque com o surgimento das ligas estaduais, cada estado podia trabalhar ali localmente e depois se vincular na liga para a gente fazer um trabalho maior, né? Porque ficaria muito mais fácil, mais produtivo. E aí, quando surgiu a Liga Paulista, eu fui a primeira presidente da Liga Paulista, né? E a gente realizava também as competições aí estaduais. E depois eu passei continuei presidente da Liga Paulista, e depois eu passei a ser presidente, eu passei a ser secretária ainda da Liga Nacional, e com o passar do tempo a gente sempre realizando esse trabalho aí de auxílio aos atletas, aos professores, né? Inclusive em competições internacionais, a gente fazia todo o trabalho de inscrição, de tradução, de regulamento, né? Que a gente levou atletas para alguns eventos fora do país. Então, depois houve eleições, e aí eu não sei se você sabe, mas voltando um pouco, nós tivemos uma desvinculação da Liga Paulista com a Liga Nacional, né, no ano de 2018. Se não me falha a memória, eu não sou muito boa com datas. Mas houve assim um corte aí entre a Liga Nacional e a Liga Paulista, e aí a Liga Paulista acabou sendo transformada em Liga Brasileira de Kung Fu, para que a gente pudesse também estar retomando aí esse trabalho maior, não só em termos de estado de São Paulo, mas em termos de Brasil mesmo. E, assim, graças a Deus, a gente teve uma boa aceitação, muitas escolas, muitos professores retomaram aí a afiliação com a gente, né? E algumas ligas estaduais também voltaram a funcionar normalmente. E muitos professores estão voltando à liga, agora Liga Brasileira de Kung Fu. E a gente agradece muito, assim, porque pelo crédito que eles nos dão no trabalho que a gente tem feito aí todos esses anos, desde que a gente iniciou aí com a Liga Nacional, lá nos anos de 2003, mais ou menos. Chifu, Chifu, Sim. me esclarece aqui, né, para mim, para todos aqueles que estão assistindo a gente, qual que é a diferença entre a Liga Brasileira de Kung Fu e uma federação, uma confederação, e como que uma escola pode se associar à liga, fazer parte aí da liga? Uhum. Então, basicamente é só nomenclatura, né? Porque em termos de trabalho, a gente trabalha praticamente da mesma maneira. Tem autonomia no caso no caso da Liga Nacional, tem autonomia em todo o Brasil, e aí a gente pode filiar essas entidades estaduais para a gente realmente fazer essa integração entre as escolas.
Então, basicamente, não há uma diferença em termos de estrutura, vamos dizer assim, em termos de federação, é mais para Estado, né? Então, quando nós estávamos com a desculpe, com a Liga Paulista, a gente tinha um trabalho assim meio que paralelo, já falando de federação, com a Federação Paulista, que inclusive gostaria de agradecer aí ao pessoal da Federação Paulista, que sempre parceiro com a gente. Nós realizamos um evento aí com parceria, inclusive já enquanto Liga Brasileira, nós realizamos um evento, né? Então, agradecer aí pela parceria que eles sempre tiveram com a gente. Então, em termos assim de trabalho, a gente trabalha meio que em paralelo, né? Não há uma diferença assim que seja significativa, né? De uma entidade para outra. Aí cabe ao filiado, ao professor, avaliar o trabalho de cada entidade para verificar qual melhor se adequa ao que ele pensa, ao que ele espera de uma entidade como a nossa. Pessoal, recebendo aqui hoje Chifu Rosânia Porto, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E, Chifu, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para os gestores das entidades nacionais. Luciano e Bruno, eles ficam loucos quando eu faço a pergunta, mas a pergunta é muito importante. No Kung Fu, eu sou um apaixonado pelo Kung Fu, faço Kung Fu desde criança, mas a gente sabe que no Kung Fu nós temos um problema de egos de todas as formas possíveis. Falei, Bruno, eu te falei. O professor mais antigo, o professor mais novo, os mais antigos que eu chamo carinhosamente de mestrões e os mais novos que eu chamo carinhosamente de mestrinhos, e eles brigam por atenção. Me conta como é gerir essa quantidade de egos. Você já teve algum problema do tipo? Quais estratégias você utiliza para todo mundo se dar bem na medida do possível? Então, essa questão do ego, a gente, bom, lógico que a gente vai falar mais do Kung Fu, porque é onde a gente está. Mas a questão do ego dentro do Kung Fu é algo que é muito gritante mesmo, né? A gente ainda percebe isso aí nas pessoas, nos mestres, que é totalmente inverso, né, do que a filosofia da modalidade prega, né? Porque você não tem essa necessidade, não deveria ter essa necessidade de se sentir superior ao outro, ou até mesmo por uma questão de estilo, né? O meu estilo ser melhor que o seu, porque, na verdade, não existe um estilo melhor que o outro, né? De repente tem um praticante, um mestre, um professor que sabe aplicar melhor uma técnica, que sabe desenvolver melhor as suas habilidades, que sabe se expressar melhor dentro daquele estilo que ele está fazendo. Mas é algo que é bem complicado mesmo, né? Inclusive, nós já tivemos, durante competições, a gente já teve esse embates aí que a gente percebe claramente que é uma questão de ego, né? E nos campeonatos a gente tem muito isso, porque o meu atleta não pode perder, né? O meu estilo, o meu isso, o meu aquilo. Então, eles acabam tomando posse como se realmente fossem donos daquilo. E não existe isso. O Kung Fu é de todos, é para todos, né? Então, essa questão do ego é algo ainda que precisa ser bem combatido, né? Mas é algo até um pouco complicado, assim, de lidar, porque é muito pessoal, né? Não tem como você chegar no professor ou no mestre, no atleta, seja lá quem for, e falar, ó, abaixa um pouquinho aí a sua bola, que você não é tudo isso, né? Porque muitas vezes eles pensam que são realmente muito maior do que aquilo que, na verdade, eles demonstram ser, né? Então, a gente tem que ter muito tato
para lidar com esse tipo de situação, porque a gente, enquanto liga, nós dependemos dos atletas, dos professores, a liga depende das pessoas para que ela se mantenha viva. Então, você precisa que ir contornando essas situações, né, para poder manter as pessoas aí, mas é algo que realmente a gente precisa ter um olhar assim com calma, com uma certa até paciência, né, com essas pessoas que têm aí um super ego, né? Isso é complicado, realmente. Sim, sim, porque essa questão de diferenciar, né? Estilo que é tradicional, estilo que as pessoas acabam criando aqui no Brasil, porque ainda tem muito isso, né? E, de certa maneira, a gente não faz essa diferenciação, né? Porque houve uma época que estilos tradicionais, em eventos, por exemplo, estilos tradicionais competia aqui, e estilos não tradicionais, ou seja, estilos que foram criados aqui no Brasil, enfim, compete ali no quartinho dos fundos, sabe? Então, a gente sempre procurou não fazer essa distinção, porque a partir do momento que você aceita essas pessoas, independente do ego deles ser maior do que tudo, a partir do momento que você aceita que esses professores, esses mestres, tragam seus alunos para participar do evento, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa e realmente não fazer distinção, né? Não fazer distinção, já que antecipadamente você aceitou que eles viessem, né? Ou então deixar as regras muito claras. Olha, você é do estilo X, então, quando você vier para o nosso evento, você vai competir ali no quartinho dos fundos. Ah, você é do Y? Então você vem para cá. Não, é totalmente contrário à nossa maneira de pensar isso. Então, é algo assim que a gente procura evitar, né? Essa questão de separação entre estilos, até porque a gente considera não o estilo, mas o ser humano, a pessoa. É isso. Eu não sei vocês, mas eu adorei o termo. Adorei a área de competição, quartinho dos fundos. Eu fiquei aqui imaginando, na hora que fala, atleta X, comparecer à área 3, terceira chamada. Já pensou? Fala aí, Felipe, como é que seria anunciar o atleta no quartinho dos fundos? Atenção, atletas com roupa estranha. Aqueles cos pobre de Kung Fu, como diria o nosso saudoso amigo. Nosso saudoso amigo Alex Lu. Não é isso? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Comparecer ao quartinho dos fundos. Hoje eu falei para vocês que ia ser mais descontraído do que nunca. Isso aqui hoje a gente explode intergalacticamente nos likes hoje. Rosânia, muito interessante todo esse trabalho da Liga, tudo. Vamos falar um pouquinho de você. Como é que, assim, a gente já entrevistou o Chico Paulo aqui, né? Mas você também é uma aluna e discípula do grão-mestre Xilin. Como é que é o teu relacionamento? Qual que é a tua impressão dele? Assim, conta um pouquinho para o pessoal, no seu ponto de vista, assim, descreva o seu grão-mestre para nós. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Não tem, assim, outra palavra para dizer. É uma pessoa, assim, que já passou dos 70, mas ele tem uma energia incrível, incrível. Então, quando ele veio ao Brasil, assim, as primeiras vezes, ele ainda era mais jovem, né? Ele era bem mais jovem. Então, a gente não conseguia acompanhar porque ele chegava chegando, assim, sabe? É muita energia aqui, e ele é muito descontraído, ele também é meio assim como a gente, ele não faz distinção, acho que pelo fato também dele ser não só um mestre, um grão-mestre de Kung Fu, mas também ator, ele é muito aberto, sabe? Inclusive nos primeiros eventos que a gente o trouxe aqui ao Brasil,
a gente colocou uma pessoa para ficar ali mais próximo dele, para evitar que fizesse muita aglomeração em cima, né? Porque as pessoas iam mesmo, né? Em cima para tirar foto, para cumprimentar. E aí, quando essa pessoa chegava perto, afastando, olha, vai um pouquinho, afasta, afasta, ele brigava, ele não gostava, porque ele queria realmente esse contato, né, com as pessoas. Ele gosta muito. E do Brasil, ele adora, né? Ele adora vir ao Brasil. Inclusive, esse ano, ele já cobrou para que a gente o trouxesse, né? Porque com essa pandemia mesmo, a gente acabou nem trazendo, já faz 3 anos que ele não vem. E aí ele já está cobrando esse retorno aí, né, para vir aqui ao Brasil, porque ele adora o Brasil. E é um ser humano fantástico, sabe? É como se fosse um pai, assim mesmo, para a gente, porque a gente conversa bastante sobre não só a arte marcial chinesa, mas ele conta muito sobre a história dos pais, né? Acho que pela tradição chinesa, eles são muito respeitadores assim da cultura, né, respeitadores dos pais mesmo, a história dos pais conta muito para ele, sabe? Então ele conta aquilo, ele fala sobre os pais dele assim com muito prazer, com muito respeito. A gente percebe isso muito nele, né? E ele gosta muito de falar sobre os pais, que foi com quem ele aprendeu, né? Desde pequenininho lá começou a treinar com 6 anos. Ele fala que o pai dele batia, que ele não gostava, mas o pai dele batia muito nele. E aí ele foi crescendo assim dentro do Kung Fu e acabou se tornando esse grande artista que ele é hoje. Rosânia, vamos falar um pouco então da sua vida marcial, né? Eu queria que você abordasse um pouco do estilo da Garça Branca. A gente ainda não chegou a abordar esse estilo aqui no programa, então seria muito bom ter algumas informações como história, características principais desse estilo, vindas aí de uma Shifu como você. Ok. Bom, o estilo da Garça Branca foi um dos primeiros contatos que eu tive com a arte marcial chinesa. E, na verdade, eu praticava o estilo da Garça Branca com o Chifu Paulo. Comecei lá em 91, né? E fiz, assim, desde de primeiro contato ao Kung Fu, eu até costumo dizer que quando você gosta, é para a vida toda, acaba se tornando uma filosofia de vida. Né? Então, o estilo da Garça Branca, uma das características, assim, de que é um estilo mais rápido, né? Usa bastante as mãos em forma de bico aqui, a mão em forma de asas para fazer defesas, bloqueios, né? E é um estilo que o Chifu Paulo aprendeu com o mestre Miguel de Luca do Chile. O Miguel de Luca ele esteve aqui por alguns anos no Brasil e aí o Chifu Paulo aprendeu esse estilo com ele. Depois ele retornou ao Chile e o Chifu Paulo ficou representando o estilo da Garça Branca aqui no Brasil por muitos anos, até iniciar a prática do estilo Hungara aí com o grão-mestre Xiu Lin. Então, é um estilo que eu guardo muito no coração, porque foi a primeira arte marcial chinesa que eu pratiquei, né, e que eu gosto muito, é um estilo que preza mais pela agilidade, pelo equilíbrio, né, e eu acho é uma técnica também muito bonita. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu gosto bastante do estilo Garça Branca, que, assim, já falando um pouco sobre a diferença entre um e o outro, né? Porque, na verdade, eles se complementam, que um trabalha mais com a força, né? O estilo Hungar trabalha mais com a força. O estilo da Garça, ele trabalha mais com já mais com a leveza, com a agilidade, equilíbrio, né? Então, eles se completam. Tanto é que no estilo do Hungar, no estilo que a gente pratica, o símbolo criado pelo grão-mestre, pelo pai do grão-mestre Xiu Lin, lá em 1936, de um lado uma garça, do outro lado é um tigre, né? Então, esses dois estilos, eles são bem complementares aí por essa razão de um ter força, o outro ter mais agilidade.
Pessoal, recebendo aqui hoje Shifu Rosânia Porto. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E ele, com um sorriso de canto de boca, ele sabe que perguntarei. Ele, com esse semblante que hoje, meio pirata, com a boca torta. Calvície não lhe falta, mas conhecimento e sabedoria lhe sobram. Shifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Dá para fazer mais duas perguntas. Vamos lá. Então, incumbido de uma destas perguntas pelos eu ia falar isso. Uma só. São duas, mas você faz uma. Ah, tá. Rosânia, você tem a oportunidade que muita gente aqui no Brasil ainda não teve de treinar com um mestre chinês, né? Todos nós aqui já tivemos essa oportunidade. E uma das coisas muito legais é você ter a oportunidade de treinar com, além do seu mestre, ser indicado para treinar com outros mestres chineses também. Eu queria que você contasse se já teve essa experiência de treinar com outro mestre chinês indicado pelo mestre Utilin, e se você tem vontade de conhecer algum mestre chinês que ainda não conheceu para estar treinando. Eu contei 3 perguntas. Foram 3 em 1, né? Promoção de mercado. Pague 3, leve uma. Bom, na verdade, assim, eu ainda não fui à China, né? Acho que, como a maioria dos praticantes de Kung Fu, pode ser que tenha algum que pratique Kung Fu e, não quero ir na China, mas eu acredito que a maioria queira, né, conhecer a China, conhecer os grandes templos aí que a gente normalmente só vê pela TV, né? Então, olha, sinceramente, o grão-mestre para mim me basta. Eu não tenho assim o desejo de praticar com outro mestre que não seja ele, porque é o estilo que está introjetado em mim nesse momento. Óbvio, né, que conhecimento nunca é demais. Se eu tiver a oportunidade de treinar com algum outro mestre ou algum outro estilo, inclusive eu pratiquei um pouquinho assim de estilo louva-a-Deus com o mestre que hoje ele já está falecido, né? Chong Ki-chong. Na verdade, ele não era chinês, ele era coreano e teve problemas de saúde, foi para a Coreia e acabou falecendo lá. Mas eu treinei um pouquinho de louva-a-Deus com o mestre Chong Ki, né? E que acompanhou a gente aqui nas primeiras vindas que o grão-mestre Xiu Shilin teve. Então, se eu tiver a oportunidade, eu não tenho nenhum nome, ninguém em específico, né? Não tenho nenhum mestre em específico para falar que eu gostaria de treinar com o mestre X, né? Mas se aparecer a oportunidade de treinar, não só o estilo Hungar, mas qualquer outro estilo, né? Porque Kung Fu é Kung Fu, né? Qualquer outro estilo, eu ficaria honrada, mas não é algo que eu busque, que eu procure. E cabe a minha honra de encerrar a rodada de perguntas. Eu já nem sei mais o que perguntar, com tanta coisa que já foi dita nesse programa, mas sempre há mais uma aqui na manga. Gostou, né, Bruno? Ó, Bruno abriu até aquele sorriso. Rosânia, sim, uma curiosidade para todos nós do canal, assim, vou deixar um sonho seu para unificar esse Kung Fu no Brasil. Como você faria isso? Uau. Acho que foi a pergunta mais difícil, assim, né? Porque para unificar o Kung Fu é algo que eu acho que nem os chineses antigos conseguiram, né? Porque eu acho que é algo muito, muito complicado de se fazer. E realmente é um sonho, inclusive a Liga nasceu com esse desejo, né? A gente juntar mais, porque são muitos estilos. E aí entra mais uma vez a palavra ego. Cada um querendo ser melhor que o outro. Mas eu não vou para a Liga porque a Liga é de fulano e é de X e eu não vou.
né? Então, ainda existe muito essa questão do ego, e é algo assim difícil, é uma barreira que ainda está difícil de ser quebrada para a gente, embora a gente faça um bom trabalho, as pessoas ainda preferem ficar ali no seu mundinho, afastado, porque a liga também não é só competição, né? A liga não é só evento de competição, a gente tem cursos, inclusive de formação, voltando mais uma vez à questão do ego, né? Porque tem muitos professores aí que a gente sabe que tem esses estilos que acabaram, eles próprios acabaram criando, treinou um pouquinho aqui, pegou um pouquinho ali no YouTube, que hoje todo mundo tem acesso ao YouTube, ficou muito, muito, muito mais fácil, né? Inclusive, só abrindo parênteses aqui, da história de um aluno, que não aluno nosso, mas de uma história de um aluno que a gente soube que ele parou de praticar na escola. Por quê? Porque no YouTube tem, né? O pessoal está ensinando a forma X, né? A forma do estilo lá, então não vou pagar mais para treinar na escola. Coitado, ele não sabe que lá no YouTube ele não vai aprender um monte de coisas que o professor passaria para ele, né? Ali ao vivo, faria uma correção, e não só isso de correção de postura, de mãos, de perna, enfim, mas de filosofia mesmo, né? Porque o Kung Fu não é só postura, não é só chute, não é só soco, é muito mais que isso, né? Então, ainda tem muito essa questão do ego, realmente, né? De você trazer as pessoas, mas porque não vai se unir lá, porque lá é assim, ou até mesmo porque o professor tal ou o mestre tal está lá, então eu não vou. Tem muito disso também, né? De você, de repente, falar assim, ou ele ou eu, ou se ele ficar, eu não fico, entendeu? Então, a gente ainda tem uma barreira grande para superar nesse aspecto, né? De unir as pessoas, porque cada um quer o meu estilo, né? E a gente na Liga, a gente não trabalha, não quer, lógico que o estilo, ele vem meio que por osmose, mas a gente quer o conhecimento da pessoa, a gente quer a pessoa junto para somar realmente, para crescer, porque o Kung Fu é uma modalidade muito rica, muito antiga, mas ainda não ocupa o espaço que deveria, especialmente na grande mídia. Você não vê Kung Fu na grande mídia, na mídia de massa, que eu digo, né? Para que a gente se torne maior, a gente precisaria ocupar mais espaços, e para que esses espaços, principalmente espaços de mídia, sejam ocupados, é necessário que haja essa união, e essa união que, infelizmente, ainda é difícil de conseguir, justamente por causa do ego. Então, a gente busca de todas as maneiras, a gente mostra o nosso trabalho, a gente explica o que a Liga é, o que ela faz, o que ela pretende, né? Qual é o objetivo, para que as pessoas possam entender essa ideia de união que a gente tem, porque não é união para crescer, eu, Rosânia, ou se for Paulo, ou seja lá quem for, ou a diretoria, é para crescer todos, né? É para que todos cresçam com igualdade, para que todos consigam se desenvolver melhor, para que todos consigam estar mais à vista, porque que não é visto quem não é visto, não é lembrado, não é? Então, é uma luta, assim, meio que inglória, porque muitas vezes também as pessoas não conseguem enxergar o nosso trabalho, não conseguem perceber a ideia, né, a ideia central que a gente tem com a Liga, né, porque não é só fazer campeonato, não é só fazer curso, né, para professores, que inclusive a gente vai ter alguns cursos de formação a partir do ano que vem aí para o pessoal do Sandá, para o pessoal do Saijao, que o Saijao, inclusive, é uma bandeira que a gente pretende levantar agora, que no Brasil ainda é pouco conhecido, né? Da mesma maneira, eu sempre vou levar para o Kung Fu, claro, da mesma maneira com que o Kung Fu, embora sejam práticas antigas, ainda
não tem a quantidade de adeptos, de praticantes que a gente precisa e que a gente gostaria que tivesse, né? Assim também como o Tai Chi, que é uma modalidade o Tai Chi é um negócio, algo muito grande, muito bonito de se ver, de se praticar, mas as pessoas só enxergam como é algo de velhinho, né? A Tai Chi é para velhinho, e não é. O Tai Chi é para quando você estiver velhinho, você já está bem, você está velhinho, mas você está ótimo, porque você começou lá atrás, né, a praticar, a cuidar, enfim. Então é algo que é um sonho que todas as modalidades tivessem mais essa união, que os egos fossem ao menos menores do que são, né? Para que a gente pudesse realizar um trabalho um pouco maior, algo um pouco melhor, não só para a gente, enquanto diretoria da Liga, mas para o Kung Fu como um todo, para todos os professores, para todos os mestres, como a gente já fez um pouquinho há algum tempo atrás. Então, eu acho que é um sonho. Mas sonho é para isso, né? A gente sonhar, quem sabe, tem que sonhar muito alto. Quem sabe a gente consegue ao menos um pouquinho. Pessoal, já iniciando as despedidas, eu queria agradecer imensamente a Rosânia pela disponibilidade, pela simpatia, agradecer aos espectadores pela paciência de sempre. E, claro, esperamos você no próximo programa, não é isso, Lu? É isso mesmo. Ufa, passou raspando. Quando ele falou pela paciência, eu achei que ele ia acusar alguém, mas deixamos no ar. E você, nosso telespectador, hoje foi agraciado, assim como nós. Então, eu agradeço a todos que estão... Como dizer? Em nome de todos que estão assistindo, eu agradeço muito a Rosânia pelas histórias, pela explicação do que é a Liga, assim, e mostrando para a gente que é isso que a gente quer. De repente, a gente pode até aqui hoje ter ajudado a Rosânia a explanar mais e atingir assim, a cabeça das pessoas de uma forma diferente, né? Não numa mesa de reuniões com egos, mestrões e mestrinhos, todos os jargões já lançados nesse programa juntos, mas, de repente, aqui deixar claro que a Liga, uma federação, uma confederação, ela não é de pessoas, ela é pelo Kung Fu. Não é isso, Bruno? É isso aí, inspirado aí pela Shifu Rosânia, né? Me remeto agora a um ditado chinês, né, que diz Tianxia Iga Jia, né? Debaixo do céu somos todos uma só família. Shifu Rosânia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço imensamente o convite de vocês, por poder, pela oportunidade de mostrar um pouquinho aqui do que é a Liga, para que mais pessoas possam conhecer aí o nosso trabalho, que possam vir trabalhar junto com a gente, que esse é o objetivo. Quanto mais gente, mais quente. Muito obrigada, tipo Luciano, tipo Bruno, tipo Felipe. Muito obrigada. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Nós também, nós também. Um sorrisão, Rosânia, foto final. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.